Neste vídeo vamos abordar uma das leis mais importantes em física, a segunda lei de Newton. Esta lei é dada pela expressão F igual a ma, em que F é a força que se aplica num corpo, m a sua massa e a aceleração que esse corpo adquire. Por exemplo, se eu tiver aqui um corpo de massa m e lhe aplicar uma força F, ele vai ficar sujeito a uma aceleração a. E, portanto, A vai ser igual a F sobre M. Basta passar este M para o outro lado da expressão. Agora, por exemplo, se eu tiver dois corpos, um com massa M pequeno e outro com massa M grande, e eu aplicar uma força F de igual intensidade em ambos os corpos, por exemplo aqui F e aqui o outro F, por esta expressão aqui, nós vamos ter que, para a mesma força, se a massa for maior, ou seja, o denominador aumenta, então o resultado diminui. Então, para a massa maior, a aceleração vai ser menor. E para a massa menor, a aceleração vai ser muito maior. E daí ser mais fácil para nós empurrar um corpo com uma massa menor do que um corpo com uma massa maior. Os corpos mais leves adquirem uma velocidade mais rapidamente e por isso parece-nos mais fácil de os empurrar. Agora, nós vamos aqui fazer um outro exemplo, porque isto não é tudo acerca desta expressão. Imaginem que nós temos um corpo e que eu lhe quero aplicar não uma, como nestes exemplos, mas duas, três ou quantas forças eu quiser. Vamos supor que tenho aqui um F. E vamos supor que eu tenho aqui um outro F. Vou chamar a este F2 e vou chamar ao primeiro F1. Nós sabemos pela matemática que a soma destes dois vetores vai dar um vetor assim, a que eu vou chamar FR, força resultante. E que, portanto, ter estes dois vetores separadamente ou ter apenas uma força resultante é a mesma coisa. E, portanto, aqui, pela nossa lei de Newton, a aceleração que o corpo vai sentir vai ser precisamente neste sentido, no sentido da força resultante. Agora, por isto já percebemos que eu não vos dei a expressão toda. Esta expressão está incompleta, porquê? Porque isto aplica-se não só a uma força, mas à resultante de todas as forças que atuam no corpo. A aceleração vai depender da resultante de todas as forças. E eu vou fazer aqui dois exemplos para vos dar a perceber melhor esta ideia. Imaginem que nós temos um corpo e que eu lhe aplico duas forças. A primeira está a apontar da esquerda para a direita, F. E a segunda está a aplicar da direita para a esquerda, também F. Elas têm ambas o mesmo módulo. O módulo de F é igual. Ou seja, o que é que vai acontecer? Se eu empurrar um corpo para um lado e depois empurrar esse mesmo corpo para o outro com uma força igual, o que vai acontecer é que o corpo não se vai mexer, certo? Porque se eu estou a exercer uma força para um lado e depois exerço uma força no sentido contrário, a resultante vai ser zero. Logo, se a força resultante é zero, podemos substituir o nosso zero aqui e ficamos que zero é igual à massa vezes a aceleração, pelo que a aceleração é zero. E é por isso que quando temos duas forças a anularem-se, o corpo não se move, porque a aceleração é zero. Mas agora podemos ter o exemplo contrário, que é se tivermos aqui um corpo e se eu lhe tiver a aplicar duas forças, mas agora são duas forças iguais, mas com o mesmo sentido e a mesma direção. O que é que isto vai acontecer? Vocês já estão mesmo a ver. Eu vou desenhar aqui o corpo novamente. Vocês já estão mesmo a ver que o que vai acontecer é que vamos ter é que estas forças vão somar e, portanto, em vez de termos duas forças de valor F separadas, é o mesmo que termos uma só força
que valha 2F. E, portanto, se eu aplico o dobro da força, aqui segundo a nossa lei de Newton, a uma força de 2F vai corresponder a uma aceleração de 2A. E, portanto, duas forças do mesmo sentido, na mesma direção e com a mesma intensidade a serem aplicadas num corpo, vão fazer com que o corpo sinta uma aceleração com o dobro da intensidade, o que é perfeitamente normal. Se tiverem duas pessoas a empurrar um bloco, esse bloco anda ao dobro da velocidade do que se tiver só uma. Agora, não se esqueçam de uma coisa muito importante. Se num exercício vos disserem que a aceleração de um corpo é zero, isso não implica que não haja forças a atuar no corpo. Porque, tal como eu fiz neste exemplo aqui, podem haver quantas forças vocês quiserem. Eu podia fazer ainda forças assim, uma força para aqui, uma força para aqui, quantas forças eu quisesse, desde que estas forças se anulassem todas umas às outras. De modo a que no fim, a resultante vetorial delas seja uma força resultante igual a zero.